Olá, paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos ao canal do Ministério Online Peniel. Meu nome é Michele, né? E hoje eu vou trazer aqui uma reflexão sobre a ferida do abandono, mais um testemunho e trazer uma base bíblica também de superação para essa ferida do abandono. Mas antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas, para que pessoas que têm essa ferida do abandono, né, possam ser edificadas, curadas pela palavra do Senhor, porque há uma saída, a gente não precisa ficar sangrando, a gente pode ser curado nas nossas feridas emocionais. Então vamos começar, gente. Eu tô fazendo alguns vídeos aqui no canal onde eu trago um pouquinho do meu testemunho. Lógico que é testemunho, tá, gente? Então as pessoas envolvidas, elas estão perdoadas, porque a palavra de Deus fala pra gente amar o próximo como a si mesmo e também pra gente perdoar, para que a gente seja perdoado. Então, se hoje eu estou trazendo esse testemunho aqui, é porque essas pessoas estão perdoadas. Algumas eu convivo ainda, porque Deus não permitiu eu sair da convivência, mas eu tive que reformular minha forma de conviver com essas pessoas. E outras eu não convivo mais, mas estão perdoadas. Eu amo em Cristo Jesus. Se precisar da minha ajuda para alguma coisa, eu puder ajudar, eu vou estar disponível para essas pessoas, porque a gente tem que buscar essa cura em Cristo Jesus e não ficar carregando amargor, não ficar carregando essa mágoa, esse ressentimento, porque isso nos adoece. Então hoje, né, vamos falar um pouquinho da ferida do abandono. Antes de eu adentrar no meu testemunho, eu quero definir o que é a ferida do abandono para vocês, né? A ferida do abandono surge quando a pessoa vivencia experiências repetidas ou muito intensas de perda, de rejeição, de negligência, de indisponibilidade emocional por pessoas que são importantes, né, para ela. Então, geralmente, né, essas feridas emocionais, de forma geral, elas começam a surgir ali na infância, dependendo da forma que somos criados ou pelas experiências que vamos tendo. Elas podem acontecer também na vida adulta. E no meu caso, gente, a ferida do abandono e a ferida até da rejeição, da traição veio depois, mas principalmente do abandono e da rejeição, vem mesmo desde a infância, desde bebê, né? Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso aqui, mas no meu caso acontece desde bastante cedo, desde quando eu era criança. Eu falo um pouco sobre isso também no outro vídeo do meu testemunho que está aqui no canal. Tá, nesse vídeo eu vou deixar aqui, ó, do lado para vocês verem, que é esse vídeo, né, Maus Conselhos e Profecias, quase me destruiu. Ali eu falo já uma boa parte, né, do meu testemunho, e hoje estou trazendo essa questão da ferida do abandono. Então, essa ferida do abandono começou a surgir ali desde a infância, e eu não posso dizer que ela surgiu porque todo mundo estava errado comigo. Porque como que funciona a ferida emocional? Ela surge a partir da interpretação da criança e da pessoa em relação à situação. Então, nem sempre a ferida do abandono aconteceu porque a outra pessoa foi ruim conosco, né? Mas aconteceu porque a gente se sentiu assim, a gente percebeu a situação como sendo um abandono ou uma rejeição. Então, é muito da interpretação da criança, daquilo que a criança estava precisando emocionalmente e ela não se sentiu atendida, mesmo que as pessoas ali tentaram e não conseguiram. Acontece também porque realmente aconteceu um abandono emocional, afetivo, de outras formas, né? Mas nem tudo também é porque o outro foi ruim, é porque nós interpretamos assim, então a gente precisa aprender a ter esse discernimento para que a gente não se coloque num local de vitimização e essa vitimização nos leva para o fundo do poço e a gente fica agarrado ali toda a vida, se a gente não reconhecer que tem uma parte que nos coube também, mesmo que a gente não teve culpa, mesmo que a gente não foi cruel, tem uma parte também que não foi responsabilidade do outro, o outro não foi tão ruim quanto a gente pensava. Então a gente precisa buscar ter esse discernimento, né? Então a minha ferida do abandono vem da infância, por situações que realmente algumas pessoas foram
ruins comigo e por outras situações que eu interpretei assim. Uma coisa que eu posso repetir nesse vídeo aqui, que eu falei no outro, é que eu não tenho memórias, por exemplo, da minha mãe sendo afetuosa, carinhosa comigo, falando que me amava, que eu era importante para ela, me pegando no colo, me abraçando. E essas atitudes, né, mostram um distanciamento afetivo por parte dela e trouxe essa ferida do abandono para mim. Então, uma das coisas que eu posso trazer aqui, que eu já falei no outro vídeo, é isso. E tem muitas outras que acho que não vale a pena entrar em tanto detalhe assim. E aí, gente, o que acontece? Eu fui seguindo a minha vida com essa ferida do abandono aberta e várias outras, sem cuidado, sem entender o que estava acontecendo comigo, né? Eu fui entender tudo isso não tem muito tempo, né? Eu posso dizer que o marco principal para eu começar a entender tudo isso foi a partir da pandemia e do término de um relacionamento abusivo que eu tive. E a partir daí eu comecei a entender melhor essas questões. E há 10 anos atrás eu passei por um divórcio. E eu já estava ferida, já me sentia abandonada, rejeitada, traída pela minha família, pelo meu ex-marido, por muitas pessoas. E aí aconteceram muitas coisas na minha vida que culminaram no divórcio. Eu não vou entrar em detalhes sobre o divórcio agora, eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso para dar o meu testemunho, tá? Então, eu divorciei, né? Tive motivos para me divorciar, motivos justificáveis. E a ferida do abandono, que já estava aberta em mim, sangrando em mim já ao longo da minha vida, trazendo muitas consequências. Eu quero ler aqui para vocês a minha listinha de consequências do abandono. As consequências do abandono trazem pensamentos assim: eu estou sozinha, ninguém está comigo quando eu preciso, eu não sou importante, não posso depender de ninguém, né? Que a gente passa a interpretar o amor como sinônimo de perda. Então, o abandono traz um medo intenso de perder as pessoas, traz muita insegurança, ciúme, ansiedade em relações, traz ansiedade de separação, hipervigilância, dependência emocional, medo de rejeição, baixa autoestima, dificuldade para confiar, necessidade extrema de agradar. E eu tive, gente, um problema com essa necessidade exagerada de agradar muito grande na minha vida, porque o que acontece? Como a ferida do abandono estava muito ativa, muito aberta em mim, o que acontecia? Para eu não ser abandonada, para eu não ser rejeitada, eu chegava na vida das pessoas sendo muito boa, sendo incrível, sendo maravilhosa. E aí as pessoas criavam uma expectativa muito grande a meu respeito, até o momento que eu errasse ou quebrasse essa expectativa, ou fizesse alguma coisa que elas não queriam que eu fizesse. E aí essas pessoas ficavam ressentidas e me abandonavam. Então, essa necessidade exagerada de agradar, de uma certa forma, para eu não ser abandonada, eu fazia isso para não ser abandonada, me levava a ser abandonada. Né? Olha que interessante, eu estava lutando para não ser abandonada, mas acabava abandonada. Eu chegava ali na vida da pessoa querendo tanto ser aceita, querendo preencher um vazio de alma, né, que eu fazia assim o meu melhor e as pessoas amavam o meu melhor. Mas o dia que elas viam também meu lado ruim, meu lado difícil, uma dor, uma dificuldade, um comportamento que não agradava, elas me abandonavam, porque elas criavam uma expectativa que eu seria boa para sempre, que eu seria perfeita para sempre. E era uma máscara, era um mascaramento que eu estava fazendo ali para poder ser aceita. E nisso, quando elas percebiam a máscara, né, elas me abandonavam. Então, hoje eu meio que já quebro as expectativas mais rápido das pessoas. Olha, eu sou imperfeita, eu vou falhar, eu vou te decepcionar, não vou poder fazer tudo que você quer. E de uma certa forma, gente, eu vou ser séria, isso também não funciona muito bem. Tá meio difícil me relacionar com as pessoas. Talvez eu não tenha encontrado o meu lugar ainda, né? Um lugar onde as pessoas vão entender que eu não sou perfeita e que eu vou me esforçar, vou ter coisas boas, mas que eu também posso falhar, posso decepcionar. Isso não é motivo de me abandonarem, né? Então, eu tô passando por duas etapas. Eu passei por essa etapa que eu ficava com uma necessidade exagerada de agradar. Hoje eu já não estou fazendo questão de agradar, mas as pessoas também não estão gostando muito disso. Mas pelo menos eu me sinto livre para eu ser eu mesma. Então quem quer fica, quem não quer não fica.
Então tinha essa autossabotagem, porque a necessidade exagerada de agradar anda com a autossabotagem. Ou seja, muitas vezes você vai encontrar pessoas boas que vão gostar de você, que vão gostar daquilo que você está oferecendo, mas vai chegar um ponto que meio que você vai se autossabotar, você vai abandonar aquela pessoa, você vai decepcionar muito aquela pessoa, meio que você estraga aquela relação também. Então, não é só uma questão do outro ver que você tem defeito, se decepciona e vai embora, mas é uma questão também que às vezes você age mal inconscientemente, tá, gente? Muitos desses comportamentos é tudo inconsciente. Hoje eu tenho consciência, mas na época eu não tinha. Então, você age ali de forma inconsciente para controlar a dor, ou você abandona, ou você toma uma atitude que o outro não vai gostar, porque aí o outro já te abandona de uma vez e você já acelera o processo que você acredita que você vai passar de novo. Então, meio que as suas atitudes sempre vão culminar na sua dor, na dor que você está tentando evitar. Sentimento constante de solidão também é uma consequência da ferida do abandono. Busca excessiva por aprovação, dificuldade de regular emoções. Então, às vezes, quando vem a frustração, né, a pessoa que está com a ferida do abandono, ela reage de forma muito intensa, acaba até ofendendo o outro, falando coisas que não deveria. Uma sensação de vazio muito grande. E realmente, gente, tinha uma sensação de vazio muito grande dentro de mim. Então, o abandono traz muita consequência, seja o abandono afetivo real, verdadeiro, ou da forma que eu percebi que me feriu, né? Traz consequências muito ruins para nossa vida. Então, naquela época, eu me divorciei e a ferida do abandono que já estava aberta em mim ficou maior ainda, porque o que aconteceu? Quando eu me divorciei, eu senti na pele o preconceito do meio cristão e da minha família em relação ao divórcio. E o divórcio veio junto com uma troca de igreja, porque ao conhecer muito bem a igreja que eu estava membro na época, eu sabia que haveria uma grande perseguição. Eu não teria condições psicológicas de suportar os questionamentos, a reação deles em relação ao meu divórcio. E na mesma época também tinha chegado um pastor novo na igreja e eu não senti confiança nele, porque era novo e eu estava passando por uma situação muito difícil, porque passar por um divórcio é muito difícil. Eu não sei como que tem gente que aguenta passar por vários, porque um só para mim foi suficiente, eu nunca mais quero passar por isso na minha vida de novo. E aí eu precisei trocar de igreja ainda e fiquei frequentando a igreja batista da minha cidade. E o que acontece? Eu fui abandonada, né? O grupo religioso ao qual eu convivia, eu já não convivia mais, porque a gente não se via, troquei de igreja. A minha família me abandonou, pararam de falar comigo, todos pararam de falar comigo. Ninguém veio falar comigo, ninguém veio conversar comigo. Ninguém procurou saber, entender por que eu estava tomando aquela decisão. Ninguém quis me ouvir. Ninguém quis ver a minha dor. Ninguém queria ver o tanto que eu estava sofrendo, o que eu estava passando. Porque aqui na minha família eu sempre vivi uma situação assim de que a Michelle é errada. Se a Michelle é errada, os sentimentos dela não importam e tudo que ela faz é errado. Então tem essa coisa aqui na minha família, né, de a Michelle é errada, então o que ela sente não importa e tudo que ela faz é errado, a gente nunca vai ficar do lado dela em momento nenhum. Então é o que sempre aconteceu comigo, nos meus momentos que eu mais precisava da minha família, por perto, de um abraço, de um conselho, de ser escutada. Isso eu nunca tive. E quando aconteceu o divórcio, aconteceu o abandono novamente. E a ferida do abandono, ela aumentou tanto que ficou assim insustentável, ficou muito difícil. Ainda mais com a pressão da família de não aceitar o divórcio, de tentar forçar o retorno, era muito difícil. E depois, a segunda ferida do abandono que eu vivi é uma ferida mais recente que aconteceu em janeiro de 2024, onde eu passei por um processo de defraudação emocional. Eu estava num namoro e não era um namoro perfeito, óbvio, porque nenhum relacionamento é perfeito. Foi um namoro de pouco tempo, foram só 3 meses,
A gente já tinha algumas coisas, óbvio, para alinhar ali no namoro, para ver se ia continuar mesmo, se não ia. É normal isso acontecer. Só que eu não estava preparada também, amadurecida, curada de coisas que aconteceram antes comigo para estar nesse relacionamento. E eu acho que hoje, olhando, eu precipitei muito entrar nesse relacionamento. Eu não era para ter entrado, eu era para ter esperado mais. Mas isso também eu acho que pelo que eu fiz com ele não justifica a defraudação emocional que eu sofri. Porque um dia ele me ligou do nada, pedindo um tempo, sem justificativa, sem explicação, sem falar o porquê. Ele não conversou comigo, ele não falou que estava incomodando o namoro, que ele achava que estava errado, ele não conversou comigo. Nada, nada, nada. Só pediu um tempo e queria que eu aceitasse, que eu ficasse bem, que ainda me comportasse como uma mulher maravilhosa, tratando ele super bem, como se nada tivesse acontecido, sabe? E é uma situação impossível, né? Porque eu já estava bastante apegada a ele na época. A pessoa pede um tempo do nada e eu não aceitei, e isso culminou no fim do relacionamento mesmo, porque eu reagi muito mal a essa situação, a esse comportamento dele, e ele fez tudo isso pelo WhatsApp. Ele não teve a maturidade de me procurar pessoalmente, conversar direito comigo, para a gente realmente entrar num acordo, para ver se continuava, se não continuava, se tinha essa possibilidade, se não tinha, né? Porque namoro você vai tentando se ajustar, você vai conversando com a pessoa, você vai vendo se é possível continuar ou não. E eu vi que faltou honestidade, faltou respeito, faltou clareza, faltou sinceridade, faltou a verdade. Então, a pessoa não foi sincera comigo, me desrespeitou, causou essa defraudação emocional, criando uma expectativa de algo em mim que essa pessoa não tinha condições nenhuma, nem intenções de sustentar. E aí também foi um outro momento em que eu me vi abandonada. E aconteceu a mesma coisa, gente. Minha família me abandonou de novo. Aí, nesse caso, como a gente era de uma igreja, o ex-namorado era da mesma igreja, as pessoas da igreja acolheram ele e pararam de falar comigo, com meu filho. Então, a gente entrava na igreja, ninguém falava com a gente, era só a gente que tomava iniciativa de cumprimentar, ninguém tomava iniciativa de cumprimentar a gente, de se aproximar, de conversar. Então, só acontecia alguma interação se eu fosse lá buscar. Fora isso, eles não interagiam mais com a gente. Tentei ficar nessa situação, fiquei acho que ali por quase um ano, praticamente um ano, até eu sair de lá. Então foi uma situação muito difícil, porque era uma igreja que eu gostava muito, que eu amava muito, eu não pretendia sair. E eu me senti expulsa da igreja pelo comportamento daquelas pessoas. Então foi muito difícil para mim passar por isso, machucou bastante, me senti sim abandonada, rejeitada, excluída. E as feridas, né, foram ali reabertas. Só que existe uma diferença nessas feridas. A ferida do abandono por causa do divórcio, ela foi horrível porque já tinha feridas anteriores que não foram tratadas. Então, esse divórcio foi algo muito ruim nesse sentido. Já a ferida do abandono, da rejeição, da traição, que veio junto com a defraudação emocional, foi muito doída. Eu nunca imaginei que passar por uma defraudação emocional era tão dolorido. Eu acho que são dores aqui diferentes, não dá para comparar. Tanto o divórcio quanto a defraudação foram muito intensas para mim. Só que o que aconteceu? Eu já tinha um processo terapêutico, um processo de cura, de autoconhecimento acontecendo ali, né? Então foi um pouco diferente nesse sentido. Eu já sabia o que era ser curada, apesar de estar sofrendo muito na época da defraudação emocional. Então, o que eu quero chegar, a que ponto eu quero chegar aqui com vocês com isso tudo que aconteceu comigo, né? Não é me colocar como a vítima pobrezinha, apesar de eu ter sido vítima, sim, dessas situações
né? O que eu quero trazer para vocês é que existe um Deus que nos ama e que nos vê nesses momentos delicados e difíceis. E por mais que Ele ame todas as pessoas que nos abandonaram, nos rejeitaram, nos traíram, e Deus quer salvar essas pessoas também, né? Deus olha para a nossa singularidade, para a nossa individualidade, para a dor que a gente está passando. E o mais bonito nisso tudo é que Deus nunca me abandonou. As pessoas viraram as costas para mim. As pessoas me abandonaram, mas Deus nunca me abandonou. Na época do divórcio, Deus colocou o pastor Jardel, a sua esposa Rejane e a Igreja Batista, a segunda Igreja Batista aqui na minha cidade, para me acolher. E eu fiquei membro dessa igreja. Meu filho tinha uma boa amizade com o filho do pastor, então a gente ia para a escola bíblica, a gente ia nos cultos. E eu fui acolhida, o pastor Jardel de vez em quando estava perguntando, preocupado comigo, querendo saber como eu estava, né? Começou a querer ali me ensinar, né, a dirigir um culto, a participar mais da igreja, né? E eu só não continuei mesmo na Igreja Batista, eu acho que talvez por causa do autismo. O pastor Jardel precisou se mudar, trocou de pastor. E aí eu não aguentei essa troca, né? Pra você ver, né? Saí de uma igreja na época do divórcio por causa de troca de pastor também. Foi um dos motivos também, além dos outros que eu citei. E nessa também, trocou de pastor, eu saí, eu não aguentei, né? Olha que interessante, né? Um padrão aí se repetiu. Realmente eu tenho essa dificuldade de adaptação e eu acredito que o autismo pesa muito nisso. Só que nesse período do divórcio eu tive o pastor Jardel, a sua esposa, a segunda igreja batista ali, que foram presentes na minha vida, me visitaram, me ajudaram. Eles foram assim maravilhosos comigo. Não fomos íntimos. Muita gente nem sabia detalhes do que estava acontecendo comigo, mas a educação, o cumprimentar, o acolhimento, algumas visitas que me fizeram, estar ali participando do culto. O pastor Jardel sabia de tudo, me compreendeu, entendeu, me acolheu, mas a sua esposa. Então tudo isso assim foi a mão de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus sendo manifestado na minha vida. E isso me ajudou muito, porque o divórcio foi um momento muito difícil, foi muito difícil passar pelo abandono da minha família, ver todo mundo parar de falar comigo mesmo. Gente, até que eu nem esperava que faria isso, fez isso. Então, assim, foi muito difícil, mas Deus me acolheu através, né, do pastor Jardel, da sua esposa, da segunda igreja batista. E Deus se fez presente na minha vida através da vida deles, dessa igreja, o que foi muito bonito até, né? Hoje, quando eu lembro disso, traz um consolo tão grande. E hoje, atualmente, né, eu tenho vivido momentos assim de solidão. E eu sei que Deus tem um propósito nisso. Eu sei que eu não estou 100% sozinha, mas tenho vivido coisas que as pessoas não imaginam, né? E isso, a luta que eu estou passando é uma luta solitária. E ali não, na época do divórcio, não foi uma luta solitária, porque o pastor sabia, né, o que estava acontecendo. E na época da defraudação, emocional que eu sofri na outra igreja, aí Deus já proporcionou também uma outra igreja. Eu não membrei nessa igreja, eu sou visitante, né? Eu sempre vou, sempre frequento assim essa igreja. E foi a igreja congregacional aqui na minha cidade, uma congregação da igreja congregacional na minha cidade, né? Onde ali a Vanessa, o seu esposo, as pessoas daquela igreja me acolheram. E Deus usou muito essa igreja para falar comigo, me acolher, me consolar, né? Deus falou que entendia o que eu estava passando, que via, para eu levantar a cabeça, para eu seguir em frente, né? E Deus foi ali me confortando, me consolando através dessa igreja, um período de 1 ano, né? Passei 2024 ali todinho tendo apoio da igreja congregacional, da congregação, né? Da igreja congregacional, da Vanessa, do seu marido Maurício, mais os outros membros ali da igreja que me acolheram, que eu sei que gostam de mim. A gente não convive muito hoje, né? Porque a rotina tá diferente, mas eles têm um carinho muito especial também no meu coração. Realmente são 2 igrejas que eu tenho respeito, admiração, tenho um amor por eles, mesmo que hoje eu não conviva com a maioria dessas pessoas,
mas eu tenho um amor em Cristo Jesus por eles, porque essas pessoas foram enviadas por Deus para me acolher em momentos muito difíceis da minha vida. E na época da defraudação emocional, minha família também me deixou, como eu falei, as pessoas da igreja pararam de conviver, de cumprimentar, eu e meu filho. Então foi muito difícil mesmo passar por essa questão do abandono, né? Deus pôde prover pessoas para nos consolar, para nos ajudar, para passar por essa fase difícil. Assim eu pude ver o amor e a misericórdia de Deus se manifestando na minha vida, onde aos olhos das pessoas eu fui abandonada, eu fui rejeitada, eu fui julgada, criticada, vista como uma pessoa ruim. Deus não me viu assim, Deus me viu como um ser humano ferido, que precisava de cuidado, que precisava alinhar a vida na presença do Senhor em alguns aspectos. E Deus não virou as costas para mim. Ele me ajudou a continuar firme na caminhada na presença dele, usando essas pessoas na minha vida, né? Então eu não sei se vocês que me ajudaram nesses momentos vão ver esse vídeo, mas saiba que eu amo vocês em Cristo Jesus e vocês sempre vão ter um lugar especial no meu coração por terem me acolhido, tanto a Igreja Batista, Pastor Jardel, sua esposa Rejane, quanto a Vanessa, o Maurício, a congregação da Igreja Congregacional aqui na minha cidade. Vocês todos dessas igrejas sempre vão ter um lugar muito especial no meu coração, porque vocês realmente me acolheram nesse momento difícil. E isso foi Deus usando vocês, né? Foi Deus usando essas pessoas para me ajudar, para me acolher, para me abençoar nesses momentos difíceis, né? E aí eu quero deixar aqui alguns versículos que embasam, né, o cuidado e o amor de Deus nesses momentos onde somos feridos. Nós temos que pedir a Deus para curar as nossas feridas emocionais. E Deus, eu vejo que Ele tem curado a cada dia mais as minhas feridas emocionais. Hoje essa ferida do abandono, ela já é praticamente uma cicatriz. Ela não está sangrando mais. E a própria presença de Deus, o próprio ministério de Jesus, o chamado de Jesus por amor a nós na terra, foi um dos principais remédios que eu recebi para curar as minhas feridas emocionais e essa ferida do abandono, né? E às vezes, quem mais esperávamos que fosse permanecer na nossa vida é justamente quem nos abandona. Isso aconteceu com muitos profetas no Antigo Testamento, aconteceu com Davi, aconteceu com Paulo, aconteceu com Jesus, né? Jesus também sentiu o peso do abandono, a ferida do abandono sobre si, para que ele pudesse vencer isso, para que nós pudéssemos vencer também. E em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, né? Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Então, a passar por esses períodos é muito difícil, sim, dói, machuca, né? Porque a gente não quer que pessoas que a gente considera nos abandone, mas às vezes vai acontecer, né? E a gente precisa se lembrar também que em alguns momentos, alguns ciclos precisam se fechar. E eu não sei se já aconteceu com você de algumas pessoas se afastarem assim, sem até poderem ou sem darem uma explicação. Elas se mudam de cidade, mudam de emprego, mudam de bairro, e de repente você se dá conta que você não convive mais com algumas pessoas. Aí às vezes a gente fica chateado, se sente abandonado também, mas não é culpa do outro, é a vida acontecendo. Pessoas vêm, pessoas vão também. E nesses casos a gente não pode deixar a ferida do abandono dominar o nosso coração, porque isso acontece. Quantas pessoas a gente também já saiu da vida delas e a gente nem conseguiu conversar, se despedir. A vida foi acontecendo e a gente saiu, né? Então, da mesma forma que a gente já foi ferido, já aconteceu da gente ferir alguém também. Então, aqui a misericórdia de Deus, o amor de Deus nos alcance, curando as nossas feridas emocionais, porque há escape, há livramento na presença de Deus, e Deus nos cura, Deus nos restaura, Deus nos transforma. E hoje eu conto tudo isso aqui, sabe, sentindo um quentinho no coração, uma alegria no meu coração, da presença do amor de Deus na minha vida. Hoje eu vejo mais o que Deus fez nesses momentos difíceis do que os próprios momentos difíceis que eu vivi. E isso é cura de Deus na nossa vida, e é nisso que a gente tem que focar. Nesses momentos difíceis,
a gente precisa ser muito grato a Deus aos recursos que Ele coloca na nossa mão. Deus colocou recursos na minha mão, que foi o pastor Jardel, sua esposa, a Segunda Igreja Batista. Depois Ele colocou a Vanessa, o seu marido, né, a igreja congregacional aqui na minha cidade. Né? Foram recursos que Ele colocou nas minhas mãos para que eu pudesse olhar além da dor. E quando a gente olha além da dor, a gente olha para o alto e vê que o nosso socorro não está nas pessoas, não está nas montanhas, não está nos ídolos, não está nas coisas acontecerem do jeito que a gente quer, mas o nosso socorro está no Senhor Jesus. E meu socorro vem do alto, vem da presença de Deus. E quando a gente consegue fazer isso, de olhar além da dor, de ser grato por aquilo que Deus está nos concedendo naquele momento, para a gente passar por aquilo, vencer aquele vale, aquela dificuldade, né? A gente consegue superar, a gente consegue alcançar a cura das nossas emoções através da presença de Deus, através de Cristo Jesus. Lógico que eu tive também um apoio terapêutico que ajudou muito, mas eu coloco mais o crédito em Jesus do que até no apoio terapêutico, porque a terapia é uma boa ferramenta, mas quem faz milagre, quem fecha tudo com chave de ouro é Jesus Cristo. Né? Eu sempre falo, terapia sem Jesus, ela sempre vai deixar um pouquinho a desejar. Sempre vai faltar alguma coisa. Às vezes você vai e chega num ponto que você não vai. E é ali onde Jesus entra. Então a terapia é importante sim, mas eu dou o crédito para Jesus, porque foi Ele que fez, moveu grandes coisas, moveu em pessoas, em igrejas, em situações, para consolar e confortar o meu coração e trazer cura e libertação para mim. E aí eu quero deixar alguns versículos aqui rapidamente, queria ter falado menos, mas não consegui. Né? Então temos o Salmos 27:10. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Olha só que versículo de consolo maravilhoso. Não importa quem nos abandona, o Senhor sempre nos acolhe. E eu pude sentir isso na pele, assim, de verdade, o Senhor me acolhendo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Salmos 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Então, quando a gente está sofrendo, está chorando, está tudo doendo, né? Deus está perto de nós, Ele quer cuidar de nós e nos ajudar a vencer tudo isso. E se a gente abrir o nosso coração e pedir ajuda para Ele, Ele vai nos ajudar. Então, a parte B do versículo de Hebreus 13:5, né? Que Deus fala, nunca o deixarei e jamais o desampararei, jamais o abandonarei, né? E também Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Então Deus fez todas essas coisas cooperarem para o meu bem. Eu consegui em Cristo Jesus, né, que permitiu eu ter acesso à terapia, acesso a boas pessoas, a boas igrejas, né, através de tudo isso que Ele usou e muitas outras coisas também, processos de oração, de jejum, de busca, de questionamentos, de lágrimas, de alegrias. Deus permitiu, né, eu ser acolhida, eu não ficar 100% abandonada e desamparada. E Deus permitiu, através de tudo isso, eu conseguir ver além da dor e buscar sentido de vida e buscar a minha cura, a minha libertação. E eu consegui, em Cristo Jesus, olhar para tudo isso, ressignificar, amadurecer e poder estar aqui hoje falando para você que se você está passando por um processo de abandono, de rejeição, se você está com alguma ferida emocional aí sangrando, doendo, né? Jesus tem cura, tem libertação, tem um novo começo para você, assim como Ele fez comigo. Hoje, quando eu conto essa história, né, eu vejo que eu lembro como foi difícil, mas eu não consigo mais focar naquela dor, naquele acontecimento. Eu só consigo focar no bem que Jesus me fez no meio de tudo isso, na cura que Ele me concedeu, na libertação que Ele me concedeu, né? Naquilo que Ele me ensinou, naquilo que eu pude aprender, naquilo que eu pude ressignificar, naquilo que eu pude, sabe, superar.
Então hoje eu olho, eu vejo assim, a mão de Deus, a graça de Deus me sustentando para eu não morrer, para eu não afundar, para eu não cair, e mostrando o tamanho do amor dele por mim. Porque enquanto as pessoas me julgavam, me desprezavam, me deixavam de lado, Deus estava assim: filha, eu te amo, filha, eu restauro a sua vida, filha, eu tenho um novo começo para você, você é importante para mim. Então tudo aquilo que eu não ouvi, né, da minha mãe, da minha família, de várias pessoas que eram importantes para mim, Deus falou para mim, Deus demonstrou isso tudo por mim. E isso é maravilhoso, porque o mundo pode cair ao nosso redor, Deus permanece. O amor de Deus permanece, ele é fiel, o amor dele é incondicional, é infinito, não acaba quando eu erro, não acaba quando as pessoas erram comigo, ele permanece. Então eu espero que através desse meu testemunho aqui, você possa abrir o seu coração para Deus, seu coração para Jesus, e que ele possa que ele possa te ajudar a atravessar, né, essa tempestade do abandono, da rejeição, da traição. E se você crer nele, confiar nele de todo o coração, você vai ver que Deus já está começando a colocar recursos aí na sua vida para te ajudar a vencer essa situação. Que Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu comentário aí se você quiser. Deixa o like nesse vídeo para abençoar o ministério, o YouTube recomendar mais o canal, os vídeos, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.